biografias não estão no ponto mais alto da literatura ocidental, mas algumas delas se inscrevem como obras indispensáveis para o conhecimento de uma época ou de uma determinada linha do pensamento humano. Aqui no Brasil vivemos uma situação no mínimo curiosa, em que advogados e herdeiros de um artista, atleta ou político podem bloquear a publicação de uma biografia. Quer dizer, segurança editorial, nesse caso, só quando a biografia é encomiástica ou louvaminheira, como se dizia antigamente. Quem fala sobre o assunto é o deputado Newton Lima, do PT paulista. O Palavra Aberta é transmitido também pela Rádio Câmara FM. Eu falei até, usei esses termos, porque eu acho que são bem assim, tipo, encomiástica louvaminheira, para não dizer um termo muito desabrido hoje em dia, muito objetivo, que é quando as pessoas escrevem biografias para agradar o biografado, né? Que essa é uma... Ou encomendadas. Ou encomendadas. Pelo próprio biografado. Pelo próprio biografado. Chapa branca, né? Isso tem bastante no Brasil, inclusive, né? É uma tem pena. visto, a gente vê muito nas livrarias de biografia. Quer dizer, o Brasil, então, existia esse projeto que já vem tramitando há algum tempo aqui na Câmara, e daí parece que estava tudo encaminhado de uma maneira a que ele já seria encaminhado para o Senado, não é isso? Verdade. Ou seja, acabar um pouco essa história de que o herdeiro, o sobrinho, o neto, o bisneto vai lá e proíbe, entra com uma ação, ou então um advogado, como no caso do Roberto Carlos, agora os advogados... Em nome da própria celebridade. É. Quer dizer, é uma história muito complicada. E já que o deputado está envolvido diretamente, é autor do projeto e tudo, me fala qual é a sua sensação nesse momento. A minha sensação, Nima, é de frustração. Não só como deputado, mas como cidadão. Porque não é possível que o Brasil, evoluindo tanto, caminhando para uma das maiores potências do planeta, ainda tenha esses ranços de censura, porque se trata de censura, não há outra palavra. O Código Civil, ao permitir a interpretação dos magistrados de que precisa haver uma autorização da celebridade ou de um parente, no caso de celebridade morta, de uma pessoa pública, de dimensão pública morta, para que uma obra de biografia circule, isso é um atentado ao direito constitucional à informação que todos nós brasileiros temos que ter. Qual é o problema que aconteceu, na verdade? Meu projeto que passou por unanimidade na Comissão de Educação. Meu projeto que depois passa na Câmara dos Deputados por maioria absoluta na Câmara, da Comissão de Constituição e Justiça. Então, por análise de mérito, de constitucionalidade, ele, no prazo regimental, um colega nosso acabou entrando com um pedido para discussão em plenário. O que significa dizer que, ao invés de ir ao Senado, para o Senado apreciar essa matéria e nós definitivamente nos livrarmos desse entulho que atrapalha a própria construção da história do Brasil, que eu dou um exemplo já e atual, vai ter que entrar na fila dos projetos e o nosso presidente, deputado Henrique Eduardo Alves, vai precisar em algum momento colocar o projeto para discussão da mudança do Código Civil em plenário da Casa, sabemos lá quando. E qual é o exemplo, uma coincidência histórica? No mesmo dia, estava vencendo o prazo para recurso, para solicitação, que esse nosso colega, deputado Marco Rogério, acabou entrando com um número de assinaturas suficiente para bloquear envio ao Senado. Naquele mesmo dia, a imprensa nos dá conhecimento do fato de que nosso rei, tão querido, tão idolatrado, Roberto Carlos, entrou com mais um processo, agora não uma biografia, que ele já tinha obstado a circulação de um livro maravilhoso do Paulo César Araújo, que estava à venda já nas livrarias, foi retirado por ação porque ele não havia concordado. Nenhum país do mundo acontece isso. Nenhum jogador de futebol famoso. No Obama, se você chegar em qualquer livraria em Nova York hoje, nós vamos encontrar pelo menos umas 2 dezenas de biografias do Obama, e sem que ele tenha autorizado nenhuma delas. Michael Jackson, então, você imagina, Nima, quantas biografias tem? Lady Di, todos os grandes astros. Sem falar das biografias sobre do Kennedy. O Kennedy, então, com as histórias e tal. Aí alguém pergunta assim, mas e se o biógrafo, o autor, incorrer em escrever fatos que sejam falsos ou afetar a honra
da celebridade? A Constituição garante à família, se a celebridade estiver morta ou ele próprio, indenização através de um processo de calúnia, difamação, porque o direito à imagem ele é preservado para todos nós brasileiros. As celebridades no mundo todo perdem um pouco dessa sua privacidade, porque elas vivem da sua celebridade, elas são pessoas de dimensão pública. Quer dizer, no caso, pensando agora, estou ouvindo a sua fala, quer dizer, a biografia muitas vezes, inclusive, humaniza a personalidade, quer dizer, a pessoa pública. E escreve o capítulo da história. Você não quer saber o que foi o Calhambeque Bibi na nossa época, Neymar? Mudou gerações. A Jovem Guarda, que é essa revista da Zimmermann, o nome dela é... Márcia ou Mariana, não me lembro. Não é Márcia, bom, enfim. Ela acabou uma tese de mestrado se transformando no livro da Jovem Guarda, que é uma época revolucionária nos costumes brasileiros. E esse que fala de Roberto Carlos, Vanderlei, Erasmo Carlos, etc. e tal, os costumes, a mudança de comportamento. Claro. Esse livro que estava aí, já entrou o advogado Roberto Carlos, por não gostar de alguma coisa, promove um processo de uma ação de censura. Agora, sobre que argumento? Qual é o argumento principal contra essas biografias? Qual é o argumento principal? Que nós estamos ouvindo do deputado Marco Rogério é uma preocupação de ordem política, eleitoral. Diz ele que, se retirada esta obrigação de autorização, se você é um candidato a deputado, a prefeito, alguém pode escrever a sua biografia para prejudicá-lo contando uma história. Ora, quem é que vai se usar de um livro, colocar no mercado editorial, perder dinheiro, para colocar uma obra que ninguém vai se interessar para poder fazer campanha eleitoral negativa? Até porque o meu projeto não altera o direito à indenização, é um processo... Que por calúnia, por limpeza da honra da pessoa, por preservação da sua imagem. E o argumento é rigorosamente absurdo, porque se você quiser destruir alguém politicamente, não vai ser por escrever na sua biografia, é só para fazer qualquer tipo de denúncia, se a pessoa for ficha suja, alguma coisa grave, e que terá espaço na televisão, terá espaço nos meios de comunicação. Até os meios de comunicação permitem a não censura. Qualquer candidato pode até ofender a honra do outro e vai certamente do Tribunal Eleitoral a posteriori vai se exigir reparação, como tempo de televisão a mais, retirada da denúncia do horário de TV e rádio, enfim. A própria legislação eleitoral já protege isso, portanto não faz nenhum sentido uma preocupação de preservação nesse sentido. Sem falar que eu acho que hoje em dia, para detonar a imagem de uma pessoa publicamente, nada melhor, por exemplo, nada mais eficiente que as redes sociais. É isso, que usa a internet cada vez mais. Não é o livro, não é a biografia. Não é por esse instrumento, mas eu espero que duas coisas aconteçam. Primeiro, que haja uma mobilização de autores, de intelectuais, de segmentos da sociedade, editoras, para que o nosso presidente da Câmara dos Deputados coloque imediatamente, o mais rápido possível, o projeto aprovado, meu projeto de lei aprovado nas duas comissões da Casa, em plenário, para que a gente possa, para não que fique na fila com tantas coisas importantes que nós temos para decidir aqui. Esse é o jogo da maior importância, porque o direito, numa democracia, o direito à informação é absolutamente... O fim da censura, então, lutamos tanto quanto isso, contra ela, né, Neymar? Eu lembro que uma vez que o Fernando Moraes estava me dizendo, eu perguntei a biografia do ACM, do Antônio Carlos Magalhães, ele falou assim: como é que você acerta essa biografia com uma pessoa como Antônio Carlos Magalhães, que é um homem bravo, assim? Eu falei, é simples, todas as biografias que eu escrevi, eu coloquei claramente que eles não podiam dar palpite, só poderiam ler depois de tudo pronto. Inclusive é do Paulo Coelho. Paulo Coelho passou por isso, né? E eu estou falando isso porque eu escrevi duas biografias também já, e nunca tive problema, mas eu acho que eram pessoas muito calmas e tranquilas, que não tinham o menor receio de nada. O Rui Castro, que diz que num debate do Garrincha, mas ele diz uma frase brilhante, que do jeito que as coisas vão, se continuar esse artigo do Código Civil que proíbe, daqui para frente o biografado tem que ser solteiro, estéril e filho único, porque caso contrário não vamos conseguir conhecer a história de vida de personagens que fazem a história do nosso país, da nossa cultura. No caso dele é o Garrincha. É o caso dele, o Garrincha. Ganhou depois de um acordo com uma das filhas ou com a família,
O Garrincha teve várias filhas, uma prole muito grande, as mulheres, e aí houve um acerto entre a editora para poder salvar, porque a decisão judicial era recolher a obra A Estrela Solitária. Quer dizer, tem um lado perverso, quer dizer, cria-se uma espécie de uma pequena indústria de vamos complicar a vida. Escritórios de advocacia já perceberam, estão fazendo a festa, porque eles vão lá e entram com o processo e gente ganha dinheiro e nós perdemos a cultura parte da nossa história. Bom, deputado Newton Lima, espero que tudo dê certo. Quero voltar aqui para a gente comemorar, se Deus quiser. O Brasil merece, a sociedade brasileira merece conhecer a vida e das suas maiores celebridades, das pessoas que fazem a história do Brasil. Muito obrigado pela sua Eu que agradeço. Um abraço. E obrigado a você que ficou com a gente. Até mais.